Olá, nossa reflexão está na Epístola de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 5, que diz: Porque se nós, quando inimigos, já fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de Adão, de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, Senhor, foram abundantes sobre muitos. A reconciliação, ela é uma obra de Deus. Precisamos aprender a viver a reconciliação em nossos dias. Uma palavra muito esquecida e negligenciada. Uma vez que eu e você, nós já fomos reconciliados com Cristo Jesus, nós precisamos vivê-la. E por meio de Adão, Paulo diz que entrou o pecado, entrou a morte. Mas a graça de Deus, por meio da graça de Deus, do dom de Deus, entrou por meio de um só homem, Jesus Cristo, a graça de Deus, a reconciliação. Por meio de Cristo Jesus, temos reconciliação com o Pai. E como reconciliados com o Pai, podemos nos reconciliar uns com os outros e sermos ministros da reconciliação. Você conhece o Evangelho da reconciliação? Você tem vivido a reconciliação no seu lar, com as pessoas mais próximas de você, em qualquer ambiente? Que Deus nos ajude a viver, a nos reconciliar e ajudar as pessoas a se reconciliarem umas com as outras e sermos ministros, porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação, o evangelho da reconciliação. Que Deus nos ajude a sermos ministros da reconciliação. Que eu e você, nós possamos viver assim, dessa maneira, até que Ele venha.